Estamos de volta aqui nesse bate-papo gostoso com o Dr. Alexandre Liprandino Medeiros, vice-presidente da Matra 15 e vice-diretor da SMAT 15. Estamos falando sobre acidente de trabalho. Como eu comentei no primeiro bloco, nós estamos no mês do Abril Verde. É um mês em que se procura conscientizar as pessoas sobre a questão do acidente de trabalho, a importância da prevenção, da educação e coisas do tipo. E a minha pergunta para o doutor Alexandre é, pensando agora na justiça do trabalho, na atuação do magistrado trabalhista, em que medida essa atuação do juiz trabalhista ela é importante nesse aspecto, no aspecto de conscientização e, eventualmente, de prevenção de acidentes? Sim. Como todo mundo sabe, né, o Poder Judiciário não sai aí na sua atividade principal, né, estimulando as pessoas a litigarem, a debater as questões acidentárias. Aquela outra parte sobre a qual falávamos, né, do trabalho voluntário, que é feito trabalho seguro, é um trabalho que ele faz por um engajamento pessoal. Agora, na sua atividade, a atividade do magistrado é inercial. Somente quando as pessoas buscam o judiciário é que o judiciário vai se pronunciar. Mas, normalmente, as pessoas buscam sob uma determinada perspectiva, normalmente de receberem uma indenização para reparar os danos que o acidente proporcionou. E, quando elas têm êxito nesse intento, o só fato de um réu, de um reclamado ser condenado, isso já vai servir como uma forma de prevenção, de educação, para ele não querer mais se ver naquela situação, que a gente chama da prevenção especial. Agora, independentemente de como aquela ação foi trazida para o judiciário, sempre há oportunidades de dialogar sobre o assunto. Falava numa outra gravação, é muito comum ouvir-se, né? Ah, acidente é acidente. Né? Ninguém queria isso. E o magistrado pode, num contexto de diálogo, numa tentativa de conciliação, trazer alguns conceitos ali, porque não é bem assim. O acidente normalmente é uma resultante de uma série de ações, ele é construído uma série de ações e uma série de omissões. Então, nem todo, e eu até diria, a maioria dos acidentes não são produto do acaso. Existe uma razão que foi determinante para eles. Então, esse diálogo construtivo, ele pode servir também para prevenir a incidência de acidentes. Por exemplo, a questão das horas extraordinárias, ninguém fala. Né? Muitas vezes elas são a gênese de acidentes, de doenças, e a realização de horas extraordinárias, onde o trabalhador às vezes está engajado voluntariamente, porque ele quer ganhar mais, o empregador porque precisa daquele tipo de serviço, não se imagina que por conta dela, muitas doenças, e por conta delas, né, muitas doenças e muitos acidentes podem se verificar. Então, numa mesa, numa tentativa de negociação, onde as conversas são mais amplas, sempre existe a possibilidade de se levar a efeito alguma ação, vamos dizer assim, pedagógica. E isso pode ser feito sempre nas mesas de negociação. É interessante nesse contexto, doutor Alexandre comentando sobre conciliação, orientações que o magistrado pode transmitir, às vezes conversando, às vezes na própria sentença. Quando se fala em acidente de trabalho judicializado, normalmente nós pensamos em dinheiro. É a indenização, é a pensão, são os danos morais. Mas também existe uma técnica que envolve reparações não pecuniárias. Fale um pouquinho sobre isso para a gente. Sim, é uma matéria que eu gosto muito, né? Porque sempre quando se pede uma reparação, o que se quer, né? Assim, em teoria, a restituição das coisas ao estado anterior ao acidente. Se o acidente provoca uma doença, o que se quer? Se quer a saúde. Mas no bojo de um processo, o que se quer, na verdade, não é só o restabelecimento da saúde, mas se quer também uma soma
em dinheiro para reparar danos morais, danos materiais, e normalmente as discussões ficam preponderantemente direcionadas para esse aspecto, o aspecto pecuniário. E todos nós sabemos que o dinheiro, ele não repara integralmente um dano. Material até que sim, mas o moral nunca, porque ele não é quantificável, não é um dano palpável. Então, eu, sem desprezar a faceta pecuniária da indenização, eu sempre entendi que a faceta pecuniária deve ser agregada uma faceta não pecuniária. E como isso pode se dar numa judicialização? Pedidos de obrigações de fazer, muitas vezes o acidente de trabalho, que leva, por exemplo, a uma pessoa a perder a vida, ou a perder um membro do corpo, ele faz um estrago no seio familiar, com repercussões psicológicas muitas vezes. E não se pensa, por exemplo, em envolver o empregador na reparação desse tipo de dano, né? Em administrar uma assistência social para essa família, em acolher essa família num atendimento psicológico, às vezes num mero juízo de retratação, que às vezes é importante para o trabalhador. O trabalhador às vezes vai se sentir ofendido com uma alegação na defesa de que ele foi o responsável por aquele evento, e às vezes nós sabemos que isso é coisa de advogado, e o advogado faz para excluir sua responsabilidade. Então, às vezes, para ele, mais importante, ou além da indenização pecuniária, ele pode pedir um juízo de retratação, onde o empregador reconhece a falta de zelo com a manutenção sadia de alguma condição de trabalho. Então, assim, eu teria assim, inúmeros exemplos que ou não tocam a faceta pecuniária ou a faceta pecuniária é secundária. E a estudo eu chamo assim de reparação moral não pecuniária. E eu acho que somando, agregando a pecuniária com a não pecuniária, nós teríamos assim uma reparação mais próxima daquela reparação integral que é o que se busca. Muito bom. Continue nos acompanhando no Café com a Smart. No próximo capítulo, nós vamos para a sala de aula. Não vou perder a oportunidade de um professor como o Dr. Alexandre aqui conosco. Até mais. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal, participe de nossas redes sociais.